Depois da classificação na Liga Nacional, a LAF volta a se concentrar na Série Ouro. Hoje à noite enfrenta o Cachoeira, longe de casa. O Inter, o Nilmar, segue assediado pelo futebol europeu e pode deixar o clube no meio do ano. O Grêmio faz trabalhos físicos na arena visando a partida de sábado contra o Avaí. É agora, no Papo de Boleiro. Depois da classificação com a sexta melhor campanha na Liga Nacional, o time da LAF volta a atuar pela Série Ouro. Nesta noite, daqui a pouco, 20 horas, o time viaja para enfrentar o Cachoeira Futsal lá em Cachoeira. E depois no sábado, né, Helena, tem a questão da Fusca aqui, jogo em Lajeado. Como motivar o clube depois dessa classificação brilhante na Liga Nacional para confrontar esses dois compromissos pela Série Ouro? O Giba, que é bom, vai ter que ser melhor ainda, né? Porque é natural, né? É do ser humano. Puxa vida, você estava jogando contra os melhores, os maiores clubes brasileiros, contra os maiores jogadores brasileiros, não desmerecendo aqui o Rio Grande do Sul, mas a Fusca somou. A Fusca tem 4 pontos. 4 pontos, entende? É difícil, aqui. assim não pontos. tem. Ou tu entra e faz 15-0. Ou tu dá uma maciada, joga um pouquinho, faz um revezamento, bota os meninos, aproveita para botar os guri que jogam menos, Mas né? é o momento da LAF se recuperar no Campeonato Gaúcho, sim, né? Tem apenas 16 pontos, ocupa a sexta colocação, atrás do Atlântico com 19. Tem que subir até o quarto, É a hora de né? subir, né? Então chegou o momento aí da LAF, de repente, ter esses dois compromissos, um longe de casa, mas o outro em casa, diante de adversários teoricamente mais frágeis. Ah, então eu acho chegou a hora de que pontuar. pode ganhar os dois. Deve ganhar os dois, Deve né? ganhar os dois. Ainda- Cachoeira também não faz frente. Ainda que tenha essa questão de desmobilização em virtude da competição nacional, o elenco da LAF é muito superior a essas duas equipes aí, então a gente espera que a LAF possa fazer seu papel dentro de quadra e conquistar essas duas vitórias, que seriam muito importantes para essa retomada da Série Ouro e até para não perder contato com os líderes, né? Já que o Atlântico, que a gente falou aqui, não desmerecendo o futebol gaúcho, mas o Atlântico é uma equipe que não classificou na Liga Nacional, então só tem o Gauchão pela frente. Vai se concentrar e vai aqui, ser uma né? equipe que vai se mobilizar para enfrentar a Série Ouro. E Série Ouro com uma surpresa. A CIF de Ibirubá, A CIF de Ibirubá, invicta, líder. Líder. E jogar em Ibirubá, minha gente, só A LAF perdeu lá. A Não, LAF e não perdeu lá. é só no futsal, campo. Olha, jogar em Ibirubá não é para qualquer um. De futebol de campo, uma vez, eu estive presente, eles estavam de bodoque para tirar pedra. Bodoque e mais bolita. novos é estilingue, tá? Estilingue, bodoque é para terceira idade aqui, tá? Estilingue, bodoque, eles atiravam pedras e bolitas nos adversários lá no jogo. Aí tu quer me dizer que uma passadinha de mão na bunda não pode, né, Helena? Eu acho que ele vai ter que cortar aqui, editor. Mas é uma Helena falta ficou de brava, respeito. Helena ficou brava com o jogo do Chile e Uruguai ontem. Eu iria prestar uma queixa. Até porque eu estava torcendo por Uruguai, porque o Uruguai é fantástico. O Uruguai é um país desse tamanhico que chega na Copa do Mundo, que se reinventa, que estava com jogador a menos, 50 mil pessoas contra e por pouco não faz gol no Chile. Não faz crime, né? Eu tenho assim aquela coisa, sempre torcer pros fracos e oprimidos. Então eu estava torcendo pro Uruguai, fiquei muito brava. Lembrando que o Uruguai é o maior vencedor da Copa América, né? Tem 15 conquistas aí, uma seleção de muita tradição. Na Copa de 2010 foi semifinalista, então Gente, é essa uma seleção população de é respeito. bem menor que Sim, qualquer não tem. lugar aqui. Né? Mas pelo outro lado, né, Helena, que bom que o Chile está conseguindo em sua casa fazer frente, está na semifinal. Né? Eles O Chile que nunca foi campeão da Copa América. Né? O Chile está buscando o seu primeiro título. E é o melhor futebol apresentado até agora, né? É o momento, mais que sim. Brasil, mais que Argentina, mais que o próprio Uruguai, acabou vencendo na supremacia realmente numérica, foi para cima com a expulsão do Cavani. O Chile não deu chance mesmo pro time uruguai, que buscava no contra-ataque, assim como os comentaristas que estavam narrando o jogo lá falaram, o Uruguai joga por uma bola, e realmente jogava por uma bola mesmo. Teve perto do gol. Conseguiu. Teve perto do gol, mas valeu mesmo a questão do abafo mesmo chileno, acabou vencendo por 1-0 e está na semifinal. O adversário do Chile sai hoje, daqui a pouco, 20h30, a Bolívia enfrenta o Peru, na definição de outras quartas de final. O Brasil conhece o adversário amanhã, no confronto entre Argentina e Colômbia. O Brasil, lembrando que joga no sábado contra o Paraguai. Podia fazer um cremezinho, né? Tu tá torcendo pra Colômbia? Não, eu tô torcendo contra a Argentina mesmo. Que barbaridade.
Falando ainda de futebol, voltando aqui para o Rio Grande do Sul, o Inter segue com vamos ver assim, vigiado de perto pelos times europeus. Depois do Arangues, realmente o assédio sobre o Nilmar cresceu bastante e fala-se uma proposta pessoal na faixa dos 13, 14 milhões por ano para o jogador vestir a camisa da Inter de Milão. A gente tinha cogitado o Roma ontem, mas certo é que a Inter de Milão confirmou nossa proposta pessoal para o jogador, não envolvendo o Inter. Isso é um problema porque o jogador tem contrato até 2017 com o clube gaúcho e pode aí, e não deve ter sua saída facilitada em função da multa rescisória que passa os 20 milhões de euros. Mas se vai pagar tudo isso pro guri, tem mais que pagar pro Pro clube, Inter, né? Também. Tu viu que eu chamei ele de guri porque ele tem mais de 30 anos, mas tem cara de menino, né? Tem a mesma Mas cara eu de acho que o 2004. Inter também. Não é chegar aqui e levar. Porque a gente não leva de ninguém de lá de fora, né? Essa é uma dificuldade. Eles né? Então, querem só ficar esperando pra gente revelar, pra gente botar os jogadores bons aqui em campo e eles virem aqui e levar embora. Tem que pagar. na verdade, é uma questão de contrato, né? Tem contrato, quebra de Se o contrato. Inter se preveniu, questão de né? valor, né? O Inter está bem calçado disso aí. Já há alguns anos, até a questão do próprio Rodrigo Dourado teve seu contrato antecipado para agora, para 2019, né? O vínculo com o Inter. Uma multa estratosférica aí que chega aos 60 milhões de euros. Que foi rapidamente feito um novo contrato para se segurar, proteger, né? Pra porque segurar se eles levam e nem dá um tchau, né? O Inter teve essa experiência ruim aí com o Pato, né? O Pato veio aqui, o Milan pagou os 10 milhões, que na época tinha 10 milhões, levou o Alexandre Pato, que era a grande promessa. Falar em Inter, Diogo, li um dado hoje fantástico a respeito do Internacional. Na segunda-feira o clube ultrapassou O número de 115 mil associados e quer chegar a 120 mil até Isso o dia do jogo com o Tigres, gente, né? lá na metade de julho. Que loucura. Isso é muita gente aí. Gente, isso é metade da população do Vale. Isso é um padrão europeu de Padrão futebol europeu. hoje, né? Que faz Se o Inter continuar nesse ritmo, vai alcançar o Barcelona. É o 6º time do mundo hoje em associações, né? O maior da América Latina aí. E o engraçado assim que derrubou os maiores sempre era o Flamengo, Corinthians. Corinthians ainda está perto, mas o Flamengo está com a metade do número de associados. Se tu pegar do hoje Inter, os associados no Brasil é Inter e Palmeiras, né? O Palmeiras com essa reinvenção desse ano aí trouxe muitos sócios novos, teve a questão do elenco, foi todo feito um trabalho de marketing em cima disso, e o Palmeiras está aí na segunda, o Grêmio também vem pertinho, chegando aí na terceira ou quarta colocação, certo que os clubes estão apostando nisso aí porque é uma renda fixa, né? E isso é uma renda aí que se tu for ver anualmente ou até mensalmente, paga muito jogador de elite aí de ponta do que estão nos plantéis, então dos times gaúchos. Então o Inter faz bem, o Grêmio também tem essa ideia, mas certo, é questão de resultados mesmo, questão de campanha nas competições, para que isso possa acrescentar. Assim, essa resposta da torcida é uma resposta a credibilidade que a direção passa nas suas atitudes no trabalho dos últimos anos, né? Mantendo jogadores, revelando jogadores. Eu acho que é a típica resposta de uma torcida que acredita. E brigando, tá né? Brigando pelas competições, chegando, tudo bem, não, às vezes não conquistando, mas tentando, chegando mais sempre perto no final, beliscando nas competições. Né? Isso aí que mantém esse padrão alto de associações. E o melhor, né, Helena, não é só 115 mil associações, muitos dessas são assíduos, né? Não tem a questão da inadimplência e tudo mais, é isso que fortalece a questão do clube para que possa se manter brigando por tudo que disputa. Falando do Grêmio um pouquinho, o Grêmio que visa a partida contra o Avaí no final de semana, enfrenta lá em Florianópolis, na ressacada, o time catarinense, tem 2 desfalques, 2 laterais, o Galhardo e o Marcelo Oliveira estão suspensos, o técnico Roger mantém a questão de parte física ainda hoje, que ele voltou a treinar com bola, então ele formou o grupo com essas mudanças somente, o Juliano, que saiu do jogo contra o Palmeiras sentindo um problema muscular, treinando normalmente, deve estar escalado. O certo é que o Marcelo Hermes na esquerda e o Lucas Ramon, trazido recentemente do Londrina, devem suprir as ausências. O Grêmio perdeu uma posição com o jogo de ontem? Perdeu Perdeu para o Fluminense, exato, né? Perdeu uma colocação. Então já tem que dar uma boa chance. Eu acho que é um jogo para vencer lá em Santa Catarina, pelo menos né? Pontuar, Para buscar pontos lá. Pontuar. Exatamente. Vencer fora de casa aí a gente já está pedindo, porque demais não. A gente vai achar que está tudo muito bem e aí é melhor ir devagar. Essas ausências dos laterais, eu acho que o Marcelo Oliveira é uma perda sentida, né? É o jogador mais regular, para mim, é o jogador mais regular durante o ano, né? Loucura assim de vez em quando, mas ele
ele é voluntarioso. É um jogador que erra muito pouco, né? Isso eu acho que é o É uma perda, assim, até porque os substitutos são guris, né? E o Marcelo Hermes já foi testado como lateral, já foi testado como volante, um jogador que ainda não buscou uma sequência, né? Não é assim nada brilhante, né? É um menino, tem que respeitar, né? E o Lucas Ramon, bom, isso aí a gente tem que conhecer ainda, né? Temos que ver ainda uma aposta pro torcedor. Conhecer o jogador que veio do Londrina recentemente, é uma aposta da direção naquela política de baixos custos aí para buscar uma ascensão no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que vem bem, teve essa posição perdida ontem com o jogo do Fluminense, mas se manteve aí na parte alta da tabela e pode sim entrar no G4 já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos sair um pouquinho dos campos, falar um pouco do Marcel Stirmer, patinador gaúcho, patinador lajadense, que recentemente foi convocado, teve a sua oficialização da sua convocação para o Pan-Americano de Toronto, que acontece agora no mês de julho, e o Marcel lançou uma websérie, Helena, de 4 capítulos contando um pouquinho da sua vida aí. O último capítulo ainda não está gravado, vai ser gravado lá no Canadá. Sério, com certeza uma bela história. É verdade, Eu acompanhei o Marcel. Todo mundo desde pequenininho, né, viu? Aí apareceu o patinador, uma coisa meio estranha. Ele usava um rabinho de cavalo, assim, e é o Marcel, dos 6 anos, o Marcel sempre manteve assim, ele tem uma obstinação assim rara. Eu que acompanhei a trajetória dele assim contra a falta de patrocínio, a patinação não é um top, ele conseguiu... Até hoje, né? Até hoje esse é o problema. Sim, mas depois de muito tempo ele conseguiu se firmar, ele conseguiu o reconhecimento, mas ele é um obstinado, ele traça uma meta e foi sempre assim. Desde lá com 6 aninhos já dava para ver que ele ia... Isso até tem um depoimento, o primeiro capítulo que foi largado já pela produção lá do Marcel. O Léo Bencocheia, que é o treinador dele, quando ele foi apresentado ao Marcel com os 6 anos, ele falou logo, tipo, é campeão. Esse guri é campeão, essa criança a gente vai levar ele pro estrelato, e sem dúvida nenhuma. E acabou se confirmando o Marcel, tricampeão pan-americano e outros diversos títulos pelo mundo inteiro aí. Marcel pode se tornar o primeiro atleta brasileiro tetracampeão com 4 títulos pan-americanos. Isso nenhum outro atleta conseguiu até hoje na história do pan-americano. O Marcel pode ter chegado nessa marca. Ele corre o mundo, né? Exatamente, é um jogador multinacional, vamos dizer assim, internacional. O Marcel não é só para nós aqui, né? Tanto que ele mora em Porto Alegre e tudo, faz seus treinamentos lá na Ubra, mas o Marcel é um cara que corre o mundo aí, tem o nome dele divulgado muito mais para fora do que aqui mesmo no Rio Grande do Sul, onde tem essa briga ainda para conseguir patrocínios e tudo mais, né? Mas certo que o Marcel leva o nome de Lajado para tudo que é canto do mundo. Lajado não. Nome do Brasil, né, praticamente, né? Não tem, porque todo mundo conhece no país inteiro a patinação por meio do Marcel, sem dúvida o maior atleta dessa modalidade esportiva. Nosso tempo está esgotado, o Papo de Boleiro fica por aqui, voltamos amanhã com mais informações, quem sabe falando de uma vitória da LAF na Série Ouro de Futsal. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.